Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje, ela tem um nome um pouco difícil, mas não é tão difícil assim. O nome que normalmente aparece para a tática de hoje é Zwischenzug, né, que é o alemão para uma jogada intermediária. Ele também aparece no italiano como intermesso. Então o que é isso? É uma jogada intermediária. Você tem uma jogada óbvia para fazer, mas tem uma jogada melhor para você fazer antes. Por exemplo, aqui, imagina que eu estou de pretas e o bispo branco acabou de capturar meu cavalo aqui, certo? Perdi 3 pontos, eu preciso recuperar esses 3 pontos. Só que eu não vou capturar direto com a minha torre, porque eu tenho uma jogada melhor para fazer primeiro. Você consegue imaginar qual é a jogada que você pode fazer aí primeiro? Sempre pausa o vídeo, pensa um pouco primeiro e depois você vai, né, continuando o vídeo para ver a resposta. Aqui, a jogada melhor que nós temos para fazer é cavalo D5. Por quê? Quando eu jogo cavalo D5, eu ameaço fazer um garfinho aqui em cima. Ameaço o rei e a dama do meu adversário ao mesmo tempo. Então, para escapar desse garfo, ele vai e movimenta o rei. Só que quando ele movimenta o rei, aí fica tranquilo para eu capturar. Beleza? Mesmo com a captura de peão aqui, eu fico numa posição mais vantajosa e que é melhor para as peças pretas. Vamos para o próximo desafio. Esse desafio, eu acabei de ter uma peça capturada aqui, correto? E eu posso capturar direto aqui com minha dama. Mas não é a melhor jogada. Novamente, agora eu tenho uma jogada melhor. Pensa na jogada. E essa jogada é chamada de Zwischenschaft, porque é um cheque, né, no meio dessa jogada intermediária. Eu primeiro jogo torre C1, cheque. Quando o rei foge, eu capturo a torre lá de trás, desvio essa dama aqui e agora sim eu posso capturar o bispo, ok? E aqui eu poderia continuar o meu ataque com torre C8. Posteriormente também eu posso jogar aqui, ó, peãozinho, para ganhar mais um cavalo, né, e ficar numa posição bastante confortável aqui para as peças pretas. Próximo. Novamente, na verdade eu repeti, né, agora sim, o próximo, isso sim. Pensa na jogada que as brancas podem fazer, e é uma jogada intermediária, e com a mesma ideia. Esse jogo é um jogo do Unziker, jogando de brancas, contra o Mikhail Tal, de pretas. E para você ver que até o Tal caía numas estratégias de intermezzo, de Zwischenzug. Então, a jogada aí primeiro é dama captura H6. Ganhei um peão e agora eu capturo mais um peão aqui em G5 com cheque. Agora eu ainda tenho a possibilidade de jogar dama H8, cheque, né? E posteriormente ainda capturo a torre ali de A8. Né? Fico com uma vantagem bem interessante aqui para as peças brancas. Vamos lá, mais um exemplo do Zwischenzug. E nesse exemplo é uma partida real entre o Alexander Kotov de brancas e o Hatmikomov de pretas, em 1971. E as brancas elas conseguem uma posição de vantagem, né, em 2 jogadas. Pausa, imagina qual é a resposta. E a jogada correta é dama B4, ou melhor, dama B5. Por quê? Quando eu jogo dama B5, ele não pode tomar de volta com a torre dele. Se ele capturar, eu capturo a dama dele. E antes de capturar a dama dele, eu faço uma jogada intermediária de torre, toma torre lá em cima, lá em C8. E aí, ele estando em xeque, ele vai ter que se salvar do xeque e depois eu capturo a dama, né? Vou ganhar 2 peças. Então ele tem que capturar minha torre de baixo. Quando ele captura a torre, eu fico com bispo e dama contra as 2 torres. Vantagem das brancas. E no último exemplo, é uma partida do Boris Gelfand de brancas
contra o Peter Svindler, de pretas, de 1996. E as brancas elas conseguem uma posição de vantagem em 3 jogadas, em 3 lances. Pensa qual é a jogada correta. Esse é um pouco difícil. A jogada inicial é bispo E6. Por quê? Quando eu jogo bispo E6, eu ameaço tanto a torre que está lá em C8, e se ele captura o meu bispo, eu capturo de cavalo ameaçando ou o mate ou a torre dele. Então ele não pode capturar. Quando ele joga, eu posso capturar a torre e capturar o bispo. Então eu fico com uma vantagem dupla aí para mim. Então, é isso a nossa tática de hoje. Nos vemos muito em breve. Tchau, tchau!